Boa tarde, vamos retomar então a programação, dando sequência. Obrigado a todos vocês que permaneceram até o fim de tarde. A gente sabe que a agenda é isolada, mas é por uma boa causa. Estamos trazendo aí seleção global para falar do intercâmbio de negócios. Gostaria de agradecer a B Startups pela parceria. Estamos aí com a figura do Bruno Diniz, presidente do Comitê de Fintech da B Startups, fundador da Spirilane. Spirale. Bruno, por favor, vai mediar esse painel então. Países engajados no intercâmbio de negócios no setor de fintechs. Para completar o time, gostaria de chamar Alexandre Barral, gerente de projetos e investimentos da Business France. Alexandre, obrigado pelo apoio aí, por favor, fique à vontade. Benedict Ko, representando a Singapura. Por favor, Benedict. Obrigado aí pelo apoio, por favor. Bruno Aloy, representando a Swiss Business Hub Brasil. Obrigado, Bruno. João Paulo Paixão, Head of Dubai Chamber. João, obrigado pela presença, por favor. E, por último, Sofia Ramos, da Consulado Britânico. Por favor, Sofia. Tudo jóia, fica à vontade. Bruno, está contigo. Perfeito. Obrigado. Beleza, Marcos, muito obrigado. Tem como deixar o microfone aqui com o pessoal para a gente fazer um bate-bola aqui? Beleza. Bom, primeiramente, obrigado em nome, inclusive, do Comitê de Fintechs da Associação Brasileira de Startups, qual eu represento. É um grande prazer poder falar um pouco nesse painel e ter diferentes opiniões, diferentes visões de ecossistemas diferentes de fintech que estão desenvolvendo esse lado. E é importante destacar que, desde quando essa última leva de fintechs, de fato, floresceu aí no final da década de 90 com a PayPal, né, cada país acabou também tendo seu desenvolvimento e, particularmente, seguindo o que cada ambiente específico tem de potencialidade. Então, a gente tem aqui diferentes ecossistemas para poder falar e eu gostaria de pegar primeiramente com vocês uma apresentação pessoal de vocês e falando um pouquinho também sobre o país que vocês representam e como é o segmento do mercado financeiro nesses países. Bom, começar aqui pelo Alexandre e aí a gente segue. Boa tarde. Bom, antes de tudo, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Alexandre, eu trabalho pela Business France, que é uma agência do governo francês. E eu, pessoalmente, eu acompanho as empresas brasileiras, de startup até multinacional, a investir na França, a abrir uma entidade comercial, tecnológica, ou logística ou industrial na França. É um serviço totalmente gratuito. Para falar da França, eu estou aqui há 8 anos. Antigamente, eu trabalhava no Banco Público de Investimento, o equivalente do FINEP e do BNDES. E eu vi uma evolução, eu não sei se foi a crise que trouxe isso, mas as empresas brasileiras estão mais e mais abertas a se diversificar, a estudar possibilidades de mercado externo, mesmo falando de startup e no dia de hoje de fintech. Na questão da França, para ser bem honesto, alguns anos atrás não tive muito investimento brasileiro na França. Isso mudou nos últimos 2, 3 anos. A gente teve também um boom em termos de startup na França. A gente abriu o maior campus de startup do mundo, que se chama Station F. São 1000 startups dentro do mesmo local, aberto 24/24. A gente teve a eleição do Macron, um antigo banqueiro, que revolucionou bastante também as questões de lei, porque é verdade, a França é um pouco mais estrita na questão de lei, de autoridade financeira. Então, tive bastante mudanças no ano passado, no fim do ano passado. A questão também das empresas tecnológicas, a gente pegou a primeira posição das empresas tecnológicas com maior crescimento no mercado global. A gente também, na questão de investimento industrial, a gente ultrapassou pela primeira vez a Alemanha. Então, tem muitas coisas acontecendo. No setor financeiro, no setor eu vou focar em Paris, que é realmente o hub na França. Paris é realmente uma concentração de grandes empresas.
então de possíveis clientes para as fintech, para o setor financeiro. Hoje, na Europa, tem Londres que está bem à frente no setor financeiro, mas como o Brexit tem um pouco um ajustamento, como a Suíça, a Alemanha e a França. No setor financeiro, por exemplo, eu peguei alguns números. A Praça de Paris tem 4 bancos franceses no top 10 europeu, é o primeiro stock market na zona euro, é o segundo mercado de seguro na Europa, são mais de 800 mil empregos diretos e 400 mil indiretos, e tem 800 fintech na França. Só para terminar, acho que os 2 pontos positivos da França, 3, essa mudança, então tem novas oportunidades que não tive alguns anos atrás, os talentos, tem muito talento, por exemplo, na parte de matemática, de inteligência artificial na França, na parte também de finanças, saiu um estudo do Financial Times, onde os 5 primeiros mestrados no setor de finanças são 5 escolas francesas, mas a nível internacional. E na questão também de incentivo. A gente está muito ligado à questão de inovação na França. Então, por exemplo, uma empresa que vai investir na França, que vai investir em tecnologia, em inovação tecnológica, em P&D, ela tem alguns incentivos, como crédito fiscal para a pesquisa, onde quando você contrata uma pessoa, você pode ter um retorno de 30% a 120% do custo dessa pessoa. Tanto faz se você tem lucro ou se você não tem lucro. Se você não tem lucro, você recebe em dinheiro esse valor. Então, isso é um panorama bem rápido, mas é para falar um pouco do que está acontecendo na França, e a gente vai discutir depois para entrar no detalhe. Bacana, obrigado. Benedict, por favor. Olá, boa tarde. Meu nome é Benedict e sou representante da agência comercial do governo de Singapura, que se chama Enterprise Singapore, aqui em São Paulo. Nossa agência temos 3 objetivos principais. O primeiro é para ajudar empresas de Singapura para internacionalizar, para fazer negócios fora de Singapura. O segundo é para ajudar a Singapura a desenvolver o ecossistema de startups também. Somos responsáveis pelo ecossistema de startups de Singapura. E o terceiro é para promover Singapura como um hub de trading para empresas globais, para usar Singapura como a entrada para a Ásia, para o mercado da Ásia. E para as pessoas que não conhecem Singapura, somos um país bem pequeno na Sudeste Ásia. Contamos países como Malásia, Indonésia, Tailândia como nossos vizinhos. E somos só 5 milhões de habitantes em Singapura. E o tamanho de Singapura é a metade do tamanho da cidade de São Paulo. Então, somos bem pequenos. Mas, apesar do nosso tamanho, hoje somos considerados um dos maiores hubs de trading, hubs de startups e hubs de finanças do mundo. Por exemplo, na área de finanças, agora temos mais de 1.200 instituições financeiras ao redor do mundo que têm base ou sede em Singapura. E somos um dos poucos hubs do mundo que foram considerados como uma câmara de compensação e liquidação da moeda chinesa. Então, tem muitas empresas que usam Singapura para entrar na Ásia. E acho que podemos elaborar um pouco mais sobre todas as outras iniciativas da área de startups, fintech e tecnologias depois. Obrigado. Obrigado. Bruno, por favor. Oi, boa tarde. Meu nome é Bruno Aloy, eu trabalho no Swiss Business Hub, que é a agência do governo suíço para promoção de exportação e atração de investimento. A gente funciona dentro do consulado da Suíça, aqui em São Paulo. A nossa agência, nós temos 14 postos no mundo todo, e o Brasil é um deles, em que a Suíça tenta identificar empresas inovadoras para levar para a Suíça, né? Aqui no Brasil, a gente trabalha com muitos setores, tanto quanto a parte de medtech, quanto a parte de mecânica, mas o setor de tecnologia financeira e fintechs é um dos setores principais que a gente atua, porque a gente vê um potencial muito grande da comunidade brasileira e dos empresários brasileiros que têm ideias muito interessantes e que, às vezes, eles não conseguem nem colocar em prática aqui no Brasil, né? A Suíça... todo mundo conhece um pouco da tradição suíça bancária, em serviços bancários, é conhecido os bancos suíços, tudo. Então, acho que essa parte é bem clara, que o país tem uma tradição já nesse setor. Em 2012, o setor passou por uma transformação muito grande, com o fim do sigilo bancário, né? A Suíça foi forçada,
modestamente, né, a acabar com o sigilo bancário, e isso se tornou uma questão de como seria, como o país se posicionaria diante dos serviços bancários, né. E a Suíça viu o setor de fintech como uma grande oportunidade para se destacar no mundo, né, porque consegue aliar uma coisa que já era tradição no país com uma coisa que eles prezam demais, que é a questão da inovação e da tecnologia. Então, a Suíça é um país muito pequeno, né? Singapura tem 5 milhões, a Suíça tem 8 milhões de habitantes, então é um país muito pequeno, só que é um país em que você tem muitas pessoas pensando tecnologia e ideias inovadoras o tempo inteiro. Então, as pessoas não sabem, mas a Suíça, há 9 anos, é considerado o país mais inovador do mundo. Então, tudo relacionado a novas tecnologias no setor bancário, no setor de serviços financeiros, a Suíça está abraçando. Por isso que o ministro da Economia suíço deu uma declaração 1 ano atrás, dizendo que queria transformar o país num crypto nation. Ou seja, a Suíça abraçou tudo aquilo relacionado hoje em dia com cryptocurrencies e blockchain. Então, esses dois setores são muito fortes dentro das fintechs na Suíça, e criou, inclusive, o Crypto Valley no Cantão de Zug. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas, assim, hoje em dia, você tem todo o incentivo do governo, você já tem um sistema regulatório pronto para receber as empresas, que é o que a Suíça tenta passar, que é a questão da estabilidade e da previsibilidade, né? Okay. Maravilha. Show. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, dividindo esse painel. Só para explicar, contextualizar um pouco, para quem ainda não conhece, a Dubai Chamber of Commerce and Industry está no Brasil faz pouco mais de 1 ano e meio. É uma entidade sediada em Dubai, que é um dos 7 Emirados, dos Emirados Árabes Unidos. Esse país vocês devem já ter ouvido falar. A Dubai Chamber, o papel dela é uma entidade pública, semi-governamental, ou seja, nosso board é indicado pelo Sheikh Mohammed, que é o ruler de Dubai, mas toda a gestão advém da contribuição associativa de mais de 220 mil empresas do setor de comércio, indústria, serviços, setor bancário, inclusive. Então, fazendo uma analogia aqui com o Brasil, é como se a Fiesp, a FEComércio, a FAESP e o SEBRAE fossem uma única instituição e tivessem um escritório internacional. O do Brasil foi aberto no ano passado, a gente está em outros 10 mercados emergentes espalhados pelo mundo. O nosso papel é justamente fazer essa ponte na parte tanto de comércio, de exportação e importação, quanto na parte de investimentos também, nas duas direções. O setor financeiro nos Emirados tem algumas peculiaridades, né? O setor financeiro, especificamente, no PIB de Dubai, e eu estou falando aí de uma economia também bastante pequena, muito parecida em termos de perfil com Singapura. Nós somos peixes pequenos no oceano, por isso que a gente tem que ser muito rápido, muito ágil, né? E isso tem sido bem interessante, que eu acho que tanto Dubai, os Emirados, quanto Singapura têm sido verdadeiros laboratórios de inovações que estão acontecendo no mundo todo, sem prejuízo, obviamente, dos meus colegas aqui da Suíça, do Reino Unido e da França. Mas a Dubai acabou sendo esse hub logístico e também financeiro para toda a região do Middle East e North Africa, né, Oriente Médio e Norte da África, por uma localização privilegiada, diversas instituições financeiras que estão enxergando oportunidades, principalmente no trade finance, se instalaram lá, além dos próprios bancos locais que tiram seus recursos do setor de petróleo e gás, do nosso irmão, que é Abu Dhabi, que é de onde tem petróleo. Dubai tem só 2% do PIB vendo petróleo. O setor financeiro nosso representa mais ou menos 10% do PIB e é bastante forte. E é regido, obviamente, tem diversos bancos internacionais presentes, mas a peculiaridade das finanças islâmicas, eu não sei o quanto que vocês conhecem, daria para fazer todo um painel só sobre isso, porque é complexo, tem peculiaridades em relação ao compliance, à legislação religiosa, a Sharia, né?
Então, os bancos não cobram juros, como a gente conhece. Geralmente, eles são solidários, tanto no prejuízo quanto nos lucros. Não financiam diversas atividades ligadas com a produção de carne de porco ou envolvida com bebida alcoólica. Não participam de atividades do ponto de vista de derivativos ou coisas do mercado financeiro mais de perfil especulativo. E aí todo o setor bancário, obviamente, não todo, Dubai também tem bancos que não são islâmicos, mas acabam explorando esse nicho, aproveitando que os Emirados têm uma população pequena, estamos falando aí de 3 milhões de pessoas em Dubai, 10 milhões no país todo, sendo que quase 90% são estrangeiros. Então, Dubai acabou virando esse ponto de tradução entre leste e oeste do mundo. E aí as fintechs justamente estão vendo essa possibilidade de entrar nesse nicho específico para atender esses bancos que são esses bancos islâmicos com essas regras específicas, um compliance completamente diferente e uma tonelada de oportunidades no sentido de ter uma população justamente que importa seus trabalhadores do mundo inteiro. Esses trabalhadores remetem seus recursos para os seus países de origem. A grande parte deles não são bancarizados, tem uma penetração de internet bem interessante e uma curiosidade e interesse em novas tecnologias, né? Então, acho que a gente vai conseguir conversar um pouco mais a fundo a respeito dessas oportunidades. Legal, Sofia. Boa tarde a todos. Meu nome é Sofia, eu trabalho no DIT, que é o Department for International Trade, que é o Ministério de Comércio britânico. Recentemente fomos promovidos ao Ministério, éramos uma agência de promoção do governo, que era UKTI, UK Trade and Investment, e a gente atua basicamente em duas frentes principais. A parte de trade, que dá suporte para empresas britânicas para exportarem para o Brasil e fazerem negócios com o Brasil, e a parte de investimentos, que é onde eu atuo, que dá suporte para empresas brasileiras no processo de internacionalização para o Reino Unido. Então, o que basicamente a gente faz é entender um pouquinho das empresas, qual é o tipo de estratégia internacional que ela tem, casando muito com o que a Raquel apresentou aqui na externa, entender qual é a necessidade e como a gente pode ajudar. E a gente prepara estudos de mercado para essas empresas, sem custo nenhum, como forma justamente de fomentar a economia do Reino Unido e trazer informações para que a empresa possa ter uma base e, a partir daí, conseguir efetivamente internacionalizar. Falando do mercado como um todo, é um pouquinho maior do que o dos meus companheiros aqui. Aliás, realmente acho que é muito importante essa troca, né, para a gente fortalecer essa relação. É um mercado de 66 milhões de pessoas falando apenas do Reino Unido. Né? Temos acordos comerciais com mais de 100 países, o que realmente aumenta muito a gama de pessoas que a gente consegue atingir uma vez que uma empresa está dentro do Reino Unido. A gente tem, dentro do nosso trabalho, atendemos empresas de todos os setores e tamanhos, né? De startups a multinacionais, e o nosso foco principal, apesar de todos os setores, a gente tem 4 setores que são primordiais para o Reino Unido, que estrategicamente fazem mais sentido nesse momento, que são serviços financeiros, alimentos e bebidas, indústrias criativas e tecnologia. Então, com certeza, o mercado de fintechs é um mercado que está muito quente no Reino Unido. Falando bem resumidamente sobre isso, a gente emprega mais de 70 mil pessoas, especificamente no mercado de fintechs. Corresponde a 7 bilhões de pounds por ano na economia, esse é o impacto que tem, então é bastante forte. Por isso que o Reino Unido quer atrair, sim, mais fintechs, quer ser o hub de inovação do mundo. Hoje, como centro financeiro, a gente compete com Nova York, então fica bem equiparado com Nova York, que já é uma força bastante grande. O UK tem uma economia muito fortalecida, já passou por muitas crises durante a sua história e se permanece com uma moeda forte, com uma economia forte. E é uma maneira da gente atrair empresas para justamente entrarem lá e usarem o Reino Unido como uma plataforma de exportação global, né, de crescimento global. Então, acho que vai ser interessante poder conversar com vocês um pouquinho mais sobre isso. Então, isso é bem, briefly speaking, a oferta do UK. Obrigada. Bacana. Bom, obrigado a todo mundo pelas colocações. Acho que já deu para vocês perceberem um pouco que cada país acaba se especializando em algumas verticais também e começa a trabalhar aquilo que ele é mais vocacionado. Então, isso posto, eu queria verificar com vocês também quais são, se existem políticas específicas voltadas para a fintech no país que vocês representam,
né? E quais são as áreas foco? Se existem áreas foco, quais são as áreas foco? E que tipo de empreendedor, até para quem empreende que está aqui na plateia, que tipo de empreendedor que vocês querem atrair para o país de vocês, né? Então, Alexandre, já que está com... Obrigado. Bom, a gente não vai recusar ninguém, então todo mundo está bem-vindo. Tem algumas questões interessantes, eu acho que como eu falei, tem uma transformação, a França é um dos países mais inovadores, mas no setor bancário, da minha experiência, por exemplo, no Brasil, quando eu cheguei aqui, eu achei que o Brasil estava bem à frente na questão da digitalização bancária. Hoje a França está se transformando nessas questões. Então, isso é uma oportunidade também de investimento. Tem muitas coisas acontecendo na França, na parte de transformação digital, na parte do Brexit, que também é uma oportunidade para nós. A autoridade bancária europeia, por exemplo, vai se mudar de Londres para Paris em março. E a gente tenta, o Macron, no ano passado, mudou um pouco a liberdade das autoridades financeiras francesas para dar um recebimento personalizado para a startup. Então, hoje está ficando mais e mais simples para uma startup estrangeira ou francesa atuar no mercado francês. A gente tem também toda a questão também da língua, como os países africanos, onde tem bastante startup francês, fintech, que estão atuando no mercado africano, europeu. A gente tem muito interesse também, como eu falei, em questão de projeto de P&D, por todos os incentivos que a gente tem. A França foi o primeiro país a legislar a blockchain. Eu acho que, não sei quem falou mais cedo, o Marco, não lembro, desculpa o nome, mas essa questão de legislar também pode ser uma barreira no início, mas te permite de poder inovar dentro de um quadro jurídico. Então, isso foi importante para a França. Na questão de ICO também, a autoridade financeira de Paris está investindo muito nessas questões e eles estão começando a dar passaporte para poder fazer esse tipo de transação a partir de Paris. Deviando um pouco, mas dentro da tecnologia também de inteligência artificial, no ano 2018, tive bastante anúncios de empresas estrangeiras investidas na França, como Facebook, que abriu o primeiro centro de inteligência artificial fora dos Estados Unidos na França. Tive o anúncio do Google, da Samsung, da IBM, porque são setores onde, na parte de matemática, onde a gente quer realmente atuar fortemente. Então, a gente está aberto a todo tipo de projeto, mas, como que eu comentei, eu acho que talvez são algumas oportunidades para as empresas brasileiras. Bom, para Singapura, sim, precisamos de todos os tipos de soluções também. Já temos muitos tipos de soluções dentro de Singapura, mas precisamos mais e quanto mais o melhor. Porque em Singapura, como já foi mencionado, temos muitos tipos de bancos em Singapura, bancos internacionais, bancos domésticos, e, por exemplo, cada ano o Banco Central de Singapura junta todos esses bancos para criar uma lista de problemas, de soluções que eles precisam. E cada ano abrimos essa lista para o mercado, para atrair mais soluções de fintechs, para que possamos resolver esses tipos de problemas que os bancos estão enfrentando. E por isso precisamos de todos os tipos de soluções. E antes de continuar, só quero falar um pouco sobre o nosso Banco Central, porque o nosso Banco Central é um pouco diferente que o Banco Central de outros países, normalmente. Normalmente, o Banco Central só tem o papel de ser um regulador, mas nosso Banco Central tem o papel de desenvolver o mercado financeiro em Singapura também. E por isso, tem muitas iniciativas que o Banco Central está operando também. E essa lista de problemas para os bancos é uma dessas iniciativas que temos agora. E, claro, como na França também estamos focando muito na área de blockchain, por exemplo, e o Banco Central está trabalhando com todos os bancos para usar o blockchain para fazer transferências domésticas e agora estamos expandindo essa iniciativa, esse teste para transferências internacionais também. E o Banco Central também está operando uma plataforma de Open Banking para abrir todos esses dados para empresas de fintech, para que eles usem esses dados para criar novas soluções para o mercado também. E acho que todas essas são iniciativas que estamos operando, que estamos usando para atrair mais soluções de fintech e para ampliar nosso ecossistema.
Sim, é só isso. Bem, a Suíça, a gente precisa entender como é que o país funciona antes de eu poder falar de qualquer tipo de incentivo ou de iniciativa que eles estão fazendo. A Suíça é uma confederação, né, formada por 26 cantões, que tem grande autonomia. Então, aquele paísinho pequenininho já é dividido em 26 partezinhas menores, e cada um tem um foco e cada um tem um objetivo específico ali. Né? Isso parte já desde um processo histórico, que é a formação de pessoas que falam com línguas diferentes. Né? A Suíça tem 4 línguas oficiais. Então, daí vocês imaginam a competição que existe também internamente. Por exemplo, quando a gente identifica uma empresa aqui no Brasil que a gente quer tentar promover e levar para a Suíça, a gente faz um prospect de investimento, que é basicamente a informação sobre a empresa, e eu mando para os 26 cantões. E aí o cantão que está interessado, ele levanta a mão e fala assim, eu quero essa empresa, eu vou oferecer isso, eu vou oferecer aquilo, eu vou oferecer aquilo outro. Então, muito do incentivo que está na Suíça está nesse nível cantonal, até porque os cantões eles têm autonomia fiscal, então cada um cobra o que quiser da empresa. Então, você tem cantões que têm taxas baixas e tem cantões que têm taxas muito baixas. A Suíça, de um modo geral, é um país com taxação baixa, né, se a gente comparar principalmente com os nossos colegas europeus aqui. Né? O que a gente pode colocar em termos de incentivo de um modo geral, a Suíça procura, como eu disse, empresas inovadoras. Então, você tem muito incentivo para quem vai fazer pesquisa e inovação, inclusive com fundos que oferecem, dependendo do projeto, até 50% de fundo perdido que o Estado coloca. Então, o empresário coloca um franco e o governo coloca um franco na pesquisa. Isso é uma das coisas que é generalizada. O que eu acho mais... Desculpa, a contraparte que ele pede em relação a isso é qual? Ele pede algum tipo de... alguma coisa na patente? Não? Ou só a empresa está instalada na Suíça? Não, a empresa tem que estar só instalada na Suíça. E tem que ser feito através de algum instituto ou universidade suíço, a pesquisa, porque você vai para pagar o pesquisador. Né? Então, para pagar a mão de obra local utilizada na pesquisa. Né? Então, esses são alguns dos incentivos. Eu acho que o maior incentivo que a gente pode colocar com relação à Suíça no setor de fintech é a criação do cluster de fintech na Suíça. Porque aí você engloba vários atores e você tem uma dinâmica e uma sinergia muito grande. Foi criada no cantão de Zug, né, que foi o cantão que começou com isso, o que eles chamam de Crypto Valley, né, que é uma referência também ao Silicon Valley. Eles pensaram, vamos criar o Crypto Valley, que eles criaram uma série de condições que favorecem o estabelecimento de empresas lá. Então, você tem, de um lado, todas as universidades e os centros de pesquisas trabalhando, por exemplo, nas novas tecnologias de blockchain, de inteligência artificial aplicada a serviços financeiros. Você tem, de um outro lado, um governo que é muito receptivo às novas tecnologias. O Cantão de Zug foi a primeira entidade governamental no mundo a aceitar o pagamento de impostos em Bitcoin. Está certo que ele recebe em Bitcoin e transforma em franco suíço, mas é um sinal para dizer assim, olha, vocês são bem-vindos aqui. Né? Hoje em dia, no próprio Cantão de Zug, você já tem a tecnologia blockchain, você já tem a identidade digital da pessoa, é feita em Ethereum. Né? Então, você já pode fazer esse tipo de tecnologia lá também. Então, assim, você tem a universidade, você tem o governo, você tem uma série de empreendedores e coligados a um sistema financeiro em que você tem atratividade, e as regulações foram sendo construídas ao longo do tempo. Claro que nem tudo está regulamentado, mas, por exemplo, a Suíça, agora em fevereiro desse ano, a FIMA, que é a CVM suíça, ela deu as indicações para o lançamento de ICO, com toda a categorização dos tipos de token. Então, você já sabe, para cada tipo de token, o que é que você tem que fazer e qual o seu compliance para fazer isso. Então, o empresário que vai para a Suíça, ele fica muito à vontade e ele tem acesso a esse ambiente de inovação. Eu acho que isso é a coisa que mais atrai as empresas que estão procurando a gente ultimamente. Interessante. João? Bom, eu diria que, até pegando parte da linha que a Raquel brilhantemente fez no painel anterior em relação a acesso ao mercado, né? Os Emirados, no geral, e Dubai especificamente, o acesso ao mercado é muito facilitado. Né? O governo
lá nos Emirados, é um dos poucos lugares no mundo onde o governo e o setor privado estão em muita sintonia e estão tão avançados um quanto o outro em relação à adoção de tecnologias e, principalmente, a visão estratégica de longo prazo, né? Os Emirados Árabes, por exemplo, são atualmente o único país onde temos um ministro da inteligência artificial, ou seja, a inovação, a tecnologia está no core da estratégia do governo e, obviamente, o setor privado lá nos Emirados está muito trabalhando em conjunto, tem várias empresas que têm participação do governo e etc. Facilitação de negócios, só para vocês terem uma ideia, há poucas semanas atrás foi lançado o Doing Business do Banco Mundial, os Emirados subiram 10 posições, são o 11º país do mundo onde é mais fácil fazer negócio. O Brasil subiu 16 posições e está em 109º. Então, temos um caminho aí a perseguir. No caso de competitividade, o relatório também do Davos, né, do World Economic Forum, coloca os Emirados como a 27ª economia mais competitiva do mundo. As empresas, hoje em dia, têm a opção de se instalar em Dubai, ou onshore, ou seja, para explorar o mercado local com um parceiro, e esse parceiro, até poucas semanas atrás, tinha que ter 51% de participação, ou ela ia para uma zona franca, são 27 zonas francas, que são clusters especializados em determinados segmentos, inclusive tem o DIFC, que é o setor financeiro, onde as fintechs estão principalmente localizadas. Há poucas semanas, o Sheikh Mohammed de Dubai lançou uma iniciativa até para atrair mais empresas para o país, dizendo que em alguns setores, mesmo para que empresas que querem se instalar para explorar o mercado local, elas não precisam mais desse parceiro local. Estamos falando de um país que até 2018 não tinha absolutamente nenhuma taxa do ponto de vista corporativo ou de remessa de lucros. Agora, em 2018, começaram um VAT, né, um imposto de valor agregado, que na Europa chega a 19%, 25%, lá são 5%. Então, abrir empresa, fechar empresa, é super fácil lá. No caso do segmento de fintechs, não existe uma política específica para atrair determinados tipos de fintechs, mas, obviamente, tudo relacionado a Big Data, a inteligência artificial, a robo-advisors, a peer-to-peer financing, né, para pessoas poderem emprestar umas para as outras, remessa de dinheiro, mesmo sistema de pagamentos, existe um potencial gigantesco para ser explorado. Existem aí 2 segmentos que, em todos os relatórios que eu li recentemente, apontam, que é o RegTech, ou seja, fintechs voltadas para a parte de monitoramento de mudanças regulatórias, isso é fundamental para os bancos, né? E também o InsurTech, ou seja, a parte de seguros, né? Que no caso das finanças islâmicas tem o nome de Takaful, tem também algumas regras específicas, mas também tem uma oportunidade muito grande para ser colocada, né? Cybersecurity também é algo bastante importante, pensando que a segurança também é algo no core da estratégia de todos os bancos. Enfim, blockchain, eu vou falar mais para frente de diversos eventos que acontecem lá em relação à adoção de blockchain. Então, enfim, Smart City é outro segmento também que dá para falar bastante, pensando que o governo está se digitalizando assim por completo, então pagamento de taxas, burocracia, que hoje em dia a gente ainda faz com papel, com carimbos aqui no Brasil e em outros lugares do mundo, lá em Dubai está tudo sendo digitalizado. Então, outra oportunidade para as fintechs explorarem. João Paulo, antes até de passar, queria que você desse uma visão. A fintech que se instala lá em Dubai, ela tem alguma facilidade para fazer negócio com outros países, né, do Middle East e North Africa, lá na MENA, na região? Ou como é isso aí? Geralmente tem essa... É importante essa pergunta, Bruno, porque, de fato, os Emirados são uma ex-colônia britânica. Então, tanto do ponto de vista de regulatório, de legislação e até alguns aspectos da cultura de negócios, veio de Londres, né? Então, isso foi importado, digamos, por Dubai, e Dubai acabou virando a referência, do ponto de vista regulatório e de negócios, de todos os países da região.
Estou falando aí dos 22 mercados árabes, que começam desde o Marrocos, Argélia, até os países do Golfo e alguns países africanos, até os 53 países islâmicos, que aí vamos para Malásia, Indonésia e etc. Então, Dubai tem se colocado realmente como benchmark, e até por isso que as instituições financeiras e fintechs têm escolhido se instalar lá, tanto pela facilidade de fazer um investimento e se retirar, e de poder ter contato com empresários e investidores de toda a região. Então, de fato, se a gente for olhar só para Dubai, pensando no tamanho do mercado, mesmo que a gente está falando aí do setor, por exemplo, de ativos financeiros islâmicos, eu estou falando de 2,2 trilhões de dólares, né? Sendo que 1,6 é só o setor bancário, ainda assim, a gente tem que pensar em Dubai como um grande reverberador aí de políticas e de negócios para toda a região. Então, eu sempre falo, não é só fazer negócios em Dubai, mas é via Dubai, é usar Dubai como uma plataforma para ter acesso, assim como Singapura está brilhantemente fazendo no Sudeste Asiático. Southeast Asia, né? Na região ali do Sudeste Asiático, né? Eu acho que a influência de Singapura está muito em cima disso. Enfim, e também de todo o sistema regulatório que está sendo criado para que empresas inovadoras venham trabalhar lá, né? Mas eu acho que tem essa questão do como cada hub se relaciona com aquela regional maior. E isso é importante também, até mesmo para quem é empreendedor, conseguir ver se tem fit, aderência ao negócio dela dentro do mercado que ela vislumbra trabalhar, né? Exatamente. E alguns aspectos que a gente não vai poder falar aqui, mas em relação à própria cultura, né? A cultura árabe é uma coisa que, às vezes, a gente aqui olha como uma coisa muito distante, muito difícil, apesar de a gente ter uma super influência de sírios, libaneses. Mas em Dubai todo mundo fala inglês, as multinacionais todas estão presentes lá, então esse é um aspecto também bastante importante, a questão de conexão, de voos, de você poder acessar a Índia em 3 horas de voo, a China em pouco mais de 6, por aí vai. Bacana. Sofia? Bom, falando um pouco do Reino Unido, ele fez uma lição de casa muito bem feita para atrair investimentos, né? Então, o mercado de fintech, o que movimentou 45 bilhões no ano passado, 13 bilhões simplesmente foram investidos dentro do UK, simplesmente. Então, é realmente um mercado muito crescente. Como meus colegas comentaram aqui, a gente atende, né, todo tipo de mercado. As top markets do UK são banking, principalmente, né? Banking, tem a parte de cybersecurity também. O que está muito forte lá agora é AI, também é um mercado bastante forte, robótica, e também outros mercados que eles comentaram aqui. Então, a nossa ideia é realmente atrair esse tipo de investimentos para o Reino Unido. A gente tem... muitas empresas pensam sempre em Londres como uma plataforma de expansão internacional, né? Mas o Reino Unido é muito mais do que apenas Londres. A gente tem outras regiões que são muito interessantes também para fintechs. Por exemplo, a região que a gente chama de Northern Powerhouse, que engloba a região de Manchester, de Leeds, onde também são clusters interessantes para a inovação, que é interessante para a empresa pensar um pouquinho mais fora da caixa e tentar pensar em investir em outros lugares por questões de custos operacionais, a questão de incentivos também que essas regiões podem fornecer. A gente sempre encoraja as empresas a olharem além de Londres, né? Porém, logicamente, Londres, eu posso até falar, é uma das minhas cidades favoritas do mundo, porque é realmente um lugar onde tudo acontece, né? Claro, isso tem esse custo que, se você compara com cidades como São Paulo, por exemplo, ou grandes centros, acaba sendo um custo maior para se investir dentro de Londres, mas você tem o que a gente chama da Tech Nation. As maiores empresas de tecnologia, elas estão inseridas nesse mercado, elas estão nesse ambiente. E uma das coisas que a gente mais incentiva, que a gente mais pode oferecer, muito mais que incentivo financeiro, né, que o Reino Unido ele não oferece incentivo financeiro nesse sentido, mas o que a gente acha que é mais importante é o acesso. O ambiente de negócios no Reino Unido ele é muito frutífero para trocas, para empresas se estabelecerem, para fazerem networking com aceleradoras, com outras empresas para fazer esse tipo de troca. Isso é uma coisa que é impagável, né, para a empresa. Como a Raquel também mencionou, a gente trabalhou juntas, então eu vou mencioná-la aqui algumas vezes, mas essa coisa de um incentivo num primeiro momento que depois você tem que dar sustentabilidade para isso, né? E o Reino Unido tem essa característica, ele abraça de uma
maneira as empresas e te envolve num networking tamanho que a empresa consegue chegar, se estabelecer e crescer muito fortemente lá. Então, esse é o plano que a gente tem para investimento. Independente do tipo de setor de fintech que vocês atuem, a gente está aberto a esse mercado. Então, temos especialistas para falar com vocês sobre específicos, desde InsurTech, RegTech também, que são setores que são muito fortes lá para a gente também. Então, independente do mercado que vocês atuem, para a gente é interessante, é o que a gente quer atrair. Então, acho que é interessante, vale destacar também o trabalho que o FCA, que é o regulador lá, tem feito, que é basicamente a entidade principal, que é a Financial Conduct Authority, que desde criar esse modelo de sandbox regulatório, né, que hoje está bastante discutido, que inclusive foi exportado para vários outros países, né, que é o fato da empresa poder trabalhar, uma empresa que não tem uma permissão financeira, poder trabalhar para atuar no mercado financeiro, trabalhar junto com o regulador no ambiente de teste e depois ser validado. Acho que isso não tem como, acho que é muito importante falar também. E também a questão de abertura de APIs do mercado financeiro, que também acho que, de uma forma muito competente, os órgãos têm se mobilizado a fazer. Então, assim, de fato, é um ecossistema muito importante para a gente tratar. Bom, gente, outra coisa que eu queria ver com vocês é a respeito, porque a gente também vê que nem tudo são flores, né? A gente também tem os pontos, aquelas dificuldades que cada país oferece, né? Assim, então, eu queria levantar com você quais seriam as questões que, de fato, são as mais complexas dentro do país de vocês, para quando uma empresa que está tentando sediar lá, fazer negócio com aquele país, ela passa. Alguém quer começar aqui? Pode ir lá, vai lá. Primeiro, falar a parte boa. O britânico tem essa mania de dar feedback assim. A gente fala umas coisas muito boas, a gente fala um pouquinho coisa ruim, depois volta para as coisas boas, né? É muito simples abrir uma empresa no Reino Unido. Você abre uma empresa no Reino Unido em 24 horas. O sistema de taxas de financeiro ele é muito mais simples. Eles querem ser um lugar para ser easy to do business with. Porém, existem algumas nuances de mercado que é uma desvantagem que a gente sempre procura falar, é a questão de abertura de conta no banco. Diferente do Brasil, que é muito simples abrir conta no banco e muito difícil abrir e fechar a empresa no Brasil, né? No Reino Unido tem essa dificuldade, eles têm uma política muito restrita de anti-money laundering e know your customer. Então, não importa o tamanho da empresa, se é uma startup ou se é uma empresa grande, eles fazem realmente um check em due diligence na empresa toda para saber exatamente para quem eles estão dando essa conta. Tá? Então, realmente, não tem discriminação na questão do país de onde essa empresa vem e nem o tamanho dessa empresa. Porém, a gente tem uma equipe de especialistas que dá todo esse suporte para que a empresa possa, de alguma forma, movimentar-se financeiramente de outras maneiras, seja via TransferWise, que é um unicórnio britânico das fintechs também, que é muito forte no Reino Unido, seja apresentando outras maneiras para que a empresa comece a operar, uma vez que ela pode abrir muito fácil lá, então que ela comece a operar sem a necessidade imediata, né, de uma conta bancária. Então, essa seria uma das desvantagens. E a questão da competitividade, né? Tem bastante concorrência no mercado, por ser um mercado global, grande parte das empresas tem investimento estrangeiro, então tem muita gente lá. Então, a competição também acaba sendo, entre aspas, uma desvantagem ou uma vantagem se a gente avaliar pelo lado de que é uma troca interessante, né? Então, tem essas desvantagens. E se vocês não gostam de fish and chips, também é uma desvantagem mais pontual também no mercado britânico. Duas coisas, aproveitando que você está com o microfone. Outra, que eu tenho curiosidade a respeito de visto, né, para empreendedor estrangeiro. E outra coisa que eu acho que é legal você poder comentar é a questão do Brexit, né, que também é um tema que está aí e que muita gente aí tem pensado como a saída do Reino Unido do bloco europeu pode influenciar para quem está fazendo negócio por lá. Então, acho que seria legal. Boa pergunta, Bruno. Na verdade, a questão de vistos para o Reino Unido, a gente costuma dizer que, falando um pouquinho das duas ao mesmo tempo, o Brexit para países que não estão na Europa não vai fazer muita diferença. Tá? O Brasil, para investir no Reino Unido, eles precisam tirar vistos. A taxa de aprovação é de 96%, então ela é bastante alta para vistos. Tem uma série de vistos que o empresário pode tirar. A gente tem uma equipe dedicada só para dar apoio nesse sentido. A gente não tira vistos, apesar de trabalhar no consulado britânico, a parte de vistos não fica com a gente, mas a gente tem uma equipe que ajuda nisso. E, inclusive, a gente tem uma lista de parceiros, que são advogados, contadores, empresas de business development, que a gente oferece, toda vez que uma empresa vai para lá ou tem essa intenção de ir para lá, a gente oferece essa lista de parceiros que dão todo o suporte na abertura da empresa, no estabelecimento, desde um centro de inovação, um centro de distribuição, um escritório de coworking, enfim,
dentro do Reino Unido, essas pessoas ajudam nesse sentido. Então, a gente fornece todo esse tipo de informação, né? Então, visto não costuma ser um problema para a gente, assim mesmo, é bem tranquilo. Ok. E a questão do Brexit, só falando um pouquinho, é uma preocupação latente, né? Que as empresas sempre trazem para a gente. Eu adoraria poder dizer aqui para vocês que está tudo bem, não vai acontecer nada, não vai mudar em nada, mas não tem precedente. Existe agora um comitê bastante esforçado para que seja uma separação muito suave. Inclusive, o nosso embaixador, o Alex Ellis, que trabalhava com a gente até 2 anos atrás, é responsável pelo comitê de separação do Brexit, justamente como forma de fazer com que seja smooth essa separação, porque o Reino Unido é muito além do que estar simplesmente na União Europeia, né? Sempre se fortaleceu muito como mercado, e estar inserido dentro da União Europeia também foi uma ótima estratégia para o Reino Unido, mas ele é um país muito forte, a ponto de conseguir se manter e manter suas relações comerciais e continuar incentivando negócios, apesar de estar fora do bloco. Então, a gente recebeu na semana passada o nosso ministro de investimentos aqui, o Graham Stewart, que veio para o Brasil, ele veio para alguns países da América Latina, como forma de mostrar que a gente, sim, quer investimento, quer trazer empresas estrangeiras para lá. Então, a gente está com essa agenda bastante atribulada e está focando muito nela. Então, o Brexit é uma preocupação que a gente vai conseguir saber no 31 de março, quando efetivamente se concretizar. Mas a gente está muito confiante, principalmente o setor de investimentos, que é o que eu trabalho, é o que mais recebe investimentos, tanto de pessoal quanto de missões que a gente vai fazer, essas coisas. Então, a gente está muito confiante que o Brexit vai ser uma oportunidade, né, de realmente abrir mais mercados, abrir mais chances para as empresas. Não estamos vendo isso como uma coisa negativa. Beleza. Mais alguém? Bom, eu diria que os principais desafios estão relacionados à percepção de que Dubai é um destino, uma possibilidade de investimento ou de fazer negócio muito distante da realidade brasileira, né? Isso vale para fintechs, isso vale para as traders, para qualquer empresa. Geralmente a gente olha primeiro para a América Latina. No caso de tecnologia, a gente sempre está olhando para Estados Unidos, Silicon Valley, Europa. E o nosso desafio, inclusive agora com presença no Brasil, é desmistificar algumas coisas, é mostrar que, apesar de estarmos a 14 horas de voo, tem voos diretos, diários da Emirates, saindo de São Paulo, saindo do Rio de Janeiro. É um lugar que onde é fácil e relativamente barato, pensando em custo-benefício para você investir. Então, existe muito desconhecimento a respeito de como operar nesse mercado, quem são os players confiáveis. Existem barreiras culturais que são relevantes, que não podem ser menosprezadas. Então, eu recebo quase diariamente pessoas perguntando: eu recebi via Instagram um investidor querendo colocar milhões na minha startup. É verdade? A maior parte das vezes não é, são casos de fraude, porque também existe um desconhecimento por parte de lá. Por outro lado, você tem empresas bilionárias interessadas em investir, mas o CEO tem um e-mail do Yahoo, e ele se comunica com as pessoas. O site dele não é o mais bonito, mas eles conseguem, de alguma forma, operar daquele jeito, porque fazem isso há décadas dessa forma. Eu mesmo já recebi alguns e-mails assim, e nem fui checar se de fato era alguma coisa que valia a pena. Pois é. O ideal, por isso que a gente fala, é utilizar essas entidades, né, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, como pontes, como elos de uma corrente de confiança que você consegue construir para chegar nos parceiros certos. É difícil você criar essa confiança, a cultura árabe exige muito esse olho no olho, esse relacionamento mais próximo, mas uma vez que isso é construído, nossa, é para o resto da vida, né, desde que ninguém pise na bola, né? Entendi. Bruno? Eu acho que a questão principal na Suíça, a gente está acostumado a morar num país com 200 milhões de habitantes. A Suíça tem 8 milhões de habitantes. Então, se o seu negócio é basicamente B2C, é bem complicado você pensar, porque é um mercado pequeno, no final das contas. O que a gente propõe à Suíça como uma plataforma global para desenvolvimento, para inovação, para daí você conquistar o mercado global, né? Então, se as empresas brasileiras que estão acostumadas aqui a ter 5 milhões de clientes, uma plataforma grande, na Suíça você não vai ter isso. Então, não é para esse tipo de internacionalização, não é para esse tipo de cliente, de atividade em si. Se você pensar a Suíça como um hub para o mercado europeu, sim.
mas como um país em si, o mercado é muito pequeno nesse sentido. Por isso que a gente tenta sempre estimular a questão da pesquisa e da inovação, né? Questão de abertura de contas, essas coisas também. A questão acho que tem duas outras questões que eu acho que a gente é importante a gente colocar aqui. Uma é, a gente recebe muita gente lá no consulado, Bruno, que fala assim, eu quero ir para a Suíça, eu quero abrir uma empresa. Aí eu falo assim, não. Você primeiro abre a empresa, depois você consegue ir para a Suíça. Assim, eles têm uma certa rigidez com relação a vistos de residência para brasileiros. Para europeus, o mercado, eles estão integrados na União Europeia, então os europeus podem morar lá sem problema. Com brasileiros, você tem que mostrar que o seu negócio vale a pena para a Suíça. Então, cada cantão tem uma cota anual e eles vão avaliar isso com base no seu business plan, né? Então, isso é uma das coisas que a empresa tem que levar em consideração, né? Se for uma empresa séria, que vai montar um escritório, que vai ter atividade, que tem um business plan bom, com certeza o empresário vai conseguir o visto de residência. Mas, se for só para ir morar na Suíça, aí eu já desaconselho já desde o início. Eu já falo, não vá, porque você não vai conseguir. Entendido. Benedict? Bom, em Singapura, na verdade, é muito fácil para abrir uma empresa em Singapura, né? Então, nesse aspecto, acho que não vai ter problemas. É muito fácil também para conseguir financiamentos, para buscar oportunidades. Mas, acho que, por outro lado, mesmo porque estamos muito desenvolvidos em termos de tecnologia, eu acho que a adoção de tecnologia, especialmente pelas empresas pequenas e médias, pode ser um pouco mais rápido. Por exemplo, na área de pagamentos, por exemplo, eu acho que Singapura é um pouco atrás de muitos países do mundo, incluindo o Brasil. Aqui em São Paulo, podemos usar cartão para pagar para quase todas as coisas. Em Singapura, não. Tem algumas cidades na China que nem precisamos de cartão. Podemos usar o celular para pagar todas as coisas. Mas em Singapura ainda tem coisas que precisamos de dinheiro. Esse é um dos aspectos. A outra coisa que o Singapura, infelizmente, não pode oferecer é o mercado final. Porque Singapura é bem pequeno, né? O que podemos oferecer é um grande laboratório para você fazer todos esses test beddings, para você validar a sua solução, mas para expandir o seu negócio, você ainda precisa sair de Singapura. Mas, claro, nesse aspecto, sim, temos apoiamento do governo para ajudar essas empresas a fazer isso. E eu acho que vale a pena para usar Singapura como uma entrada da Ásia, porque, na verdade, o mercado do Sudeste Ásia é um mercado de 600 milhões de pessoas, exatamente igual ao mercado da América Latina. Sempre falamos para as empresas de Singapura que a América Latina é o Sudeste Ásia Latina. E falamos o mesmo para as empresas brasileiras que o Sudeste Ásia é a América Latina Oriental. E, por isso, eu acho que, sim, existem vantagens e desvantagens, mas todo mundo está trabalhando junto para melhorar essa situação e acho que vale a pena para usar Singapura como hub para a Ásia. E também vale lembrar que no ranking do Doing Business, a Singapura também geralmente sempre está em cima, né? Por exemplo, para abrir uma empresa, só precisa 1 hora. Pode ser feito no site, você nem precisa encontrar com ninguém. É muito fácil. E para fechar, também é muito fácil também, só cancelar, é só isso. Muito bom, legal. Alexandre? Obrigado. Bom, na França não é 1 hora, mas em média são 4 dias e meio para abrir a empresa e a conta bancária, porque você não pode abrir a empresa sem a conta bancária, mas a gente acompanha em todo esse incentivo. A média de 4 dias e meio, mas eu falo geralmente 1 semana para ter certeza. Nem precisa ir para a França para abrir a empresa, nem a conta bancária, pode ser feito, no caso do Brasil, como alguns parceiros, que a gente acompanha vocês, brasileiros ou franco-brasileiros que estão baseados na França, que pode ajudar você nesse sentido. Então, abrir a empresa é um custo de 280 € de custo administrativo para abrir a empresa. Não precisa ter sócio francês, não tem investimento mínimo. Claro que se você coloca 1 € de investimento no capital social, isso vai aparecer em cada documento oficial da empresa. Então, isso não vai dar uma credibilidade muito forte. Em termos de passaporte, a gente criou um passaporte talento, é um custo de 99 € um mês. Basicamente, você tem que comprovar que você tem uma renda aqui no Brasil, antes de ir para a França, equivalente ao salário mínimo na França, que é de 1.455 €. Então, você tem que comprovar através de imposto de renda ou outras rendas. Então, é bem fácil. A gente consegue um visto de 4 anos, renovável automaticamente se daqui a 4 anos a empresa ainda está de pé. A família e as crianças podem ir, podem trabalhar, podem aproveitar da saúde, da educação, o que é interessante, porque no caso do Brasil,
o companheiro, a companheira não pode trabalhar no caso de expatriação. O interessante também é que a França tem um acordo de não dupla tributação como o Brasil. Então, isso é muito importante, tanto em termos pessoal que em termos profissional. E a gente tem alguns programas para incentivar startups em fintech ou em outras tecnologias. E vai sair a terceira edição do French Tech Ticket, que é um programa para passar um ano na França. Vai sair daqui a pouco, ainda não foi oficializado, é filmado, então eu não posso falar o valor, mas vai ser um valor bem alto. No ano passado foi um valor pequeno de 50 mil euros de subvenções, mas a próxima edição vai ser um valor sem comparação. É para startup, Alexandre? É para startup estrangeira. No ano passado foi 70 startups no mundo inteiro que foi escolhida, 10% foi startup brasileira. Startup que em um ano conseguiu, através dos parceiros na França, então você recebe uma incubação, uma aceleração de graça, por exemplo, nos incubadores de fintech, você recebe um valor de subvenção para poder ficar na França. E eu tenho casos de empresas que em um ano, sem falar francês, que conseguiram investidor privado, público, clientes, em setores tão diferentes como aeronáutica, tecnologia em RH ou outras coisas. Bom, basicamente é isso. Bacana. Bom, pessoal, a gente está encaminhando para o final. Eu queria abrir para perguntas. Quem tiver interesse, por favor. Ali. Vamos lá. Funcionou ali já, né? Boa tarde. Meu nome é João Bastos, eu sou lá de Natal, Rio Grande do Norte. Gostaria de saber, o Alexandre começou a falar um pouco a respeito do tamanho das fintechs, startups que podem ser recebidas lá na França. E eu gostaria de saber, por parte dos demais, em termos de investimento, valor mínimo, valor da empresa, ou se número de colaboradores mínimo, enfim, qual o ponto de corte inicial para ser recebido em cada país aí que está representado. Onde existem critérios? Pode ir lá, Cláudio. Só para registrar, lá eu vi aqui, lá no nosso estado, o tempo de abertura de uma empresa é 5 horas hoje. Lá no Rio Grande do Norte, a gente consegue abrir uma empresa na junta comercial com 5 horas hoje. Dentro do mesmo dia já está se abrindo. Só para registrar. Passa para o Cláudio para ele complementar e a gente já roda aqui. A pergunta é bem próxima dele. Eu sou do lado do investidor, né? Sou investidor de startup e investidor anjo. Algumas startups eu vejo que eles querem internacionalizar, porém eu vejo que tem bastante campo aqui ainda no Brasil e principalmente nesse momento, nesse tamanho de startup, né, que a gente investe, que é inicial, ela não está estruturado para a sua internalização, né, internacionalização. São muito, os empreendedores olham a internacionalização como um fator de crescimento, porém ainda não está bem fixado aqui ainda no Brasil, de forma que chegando lá, eu não recomendo as minhas startups, os meus investimentos a olhar para fora, até que aqui dentro estejam bastante consolidadas, né? E eu enxergo uma internacionalização quando já estiver num estágio mais avançado, numa série A, né, para frente, onde já tenha mais estrutura para poder olhar para fora. Como que vocês enxergam esse ponto, né, complementando, assim, em que estágio que, né, vocês acham mais assertivo? Não sei se a minha tese, né, de realmente só olhar para fora, né, para a internacionalização, num estágio quando realmente está já praticamente numa série A, e bem calcado aqui no Brasil, né, bem explorado o mercado brasileiro, que é bastante grande, né, também. Alguém quer Posso responder? responder a última pergunta? Eu concordo, mas também desconcordo. Da minha experiência, eu fiquei muito surpreso, às vezes, como uma empresa muito estruturada, mais estruturada, com mais história,
tentou uma internacionalização e não conseguia. E eu tenho também casos de empresas que estavam bem no início, empresas que também, infelizmente, que acabou de nascer no Brasil e que já foi na França e em outros países, startup de 2 pessoas, de 3 pessoas, conseguindo ir para a França, conseguir investidor, conseguir clientes. Então, eu acho que depende da tecnologia, depende do mercado, depende dos contatos que vocês vão fazer lá, depende dos incentivos. Claro que é sempre melhor ficar mais forte financeiramente, porque a internacionalização, você precisa de muita energia, porque é um maratona. Mas começando a colocar um primeiro passo a custo reduzido, a internacionalização não precisa ser um custo muito alto, mas colocando esse primeiro passo, você ganha tempo para conseguir possível financiamento no futuro. Não sei quem falou, geralmente, na Europa, na União Europeia, você precisa de 3 anos de histórico financeiro para conseguir um financiamento bancário privado. Então, mais cedo você começa, mais cedo você vai trazer uma credibilidade no mercado, melhor vai acontecer. A mesma coisa no sentido contrário. A gente acompanha 500 empresas francesas por ano aqui no Brasil, a maioria volta muito feliz. O Brasil é legal, um mercado muito grande, tem muitas oportunidades, o brasileiro não fala muito não, então o francês vai achar que todo mundo está querendo comprar a solução dele. Ele volta no Brasil, na França, manda um e-mail em inglês, tenta mandar um e-mail em português como o Google Translate, tenta ligar, as coisas não andam. A partir do momento que eles mandam uma pessoa, mesmo que seja uma pessoa direta da empresa para poder representar a empresa, as coisas vão acelerar muito. Então, eu entendo a sua experiência, mas também tem casos que mostram o contrário da minha experiência. Bom, de parte do Reino Unido, eu concordo com o que o Alexandre falou, eu acho que é muito bem colocado. Nós atendemos empresas, startups que realmente têm pouquíssimas pessoas, até os exemplos que a Raquel citou, a Salary Fits, a XP Investimentos, elas estão no Reino Unido. A XP, por exemplo, tem 3 funcionários hoje no Reino Unido, né, e montou um plano de internacionalização para 3 anos. Então, a gente sempre costuma conversar com as empresas e fazer isso, esse exercício de pensa qual seria o teu ideal de expansão em 3 anos. Então, tem muitas empresas, eu vejo que o Brasil, como você comentou, é um lugar onde ainda tem muito que crescer e muito para se explorar de mercado, né? E tem muitas empresas que até pensam em América Latina como o primeiro passo para a expansão global, não Europa, né? Só que a gente costuma dizer que as empresas que a gente leva para lá, esse acompanhamento que a gente faz desde o primeiro momento, da primeira reunião, até levar para missões, por exemplo, que a gente faz todos os anos. Depois eu vou falar um pouquinho no final sobre um evento que a gente vai fazer, missões que a gente leva para o Reino Unido, para as empresas começarem a conhecer esse ambiente de negócios, para ver se faz sentido para elas o Reino Unido, né? A gente até estava discutindo que muitas empresas, às vezes, não têm fit com o Reino Unido. Tem com a França, tem com Singapura, com Dubai, com a Suíça. Então, tem empresas que realmente podem chegar no mercado britânico e não se encontrar lá, ou sim se encontrar lá. Então, o nosso objetivo é que a empresa chegue e cresça lá. Então, que ela já tenha essa base bem estabelecida no Brasil. Isso independe do valor que ela vai investir lá. Tá? A gente tem um programa que a gente chama de Soft Landing, onde a gente mapeia, dentro do Reino Unido, espaço de coworking, onde o governo subsidia uma parte do espaço de coworking, e a empresa paga para ter um funcionário por até 1 ano, coisa de £200 por mês. Então, é um valor muito acessível, acredito, né, para a empresa, quando ela chega lá, para começar a se estabelecer e ter uma pessoa para começar a fazer esse reconhecimento de mercado, é bastante acessível. Claramente, quando a empresa vai aplicar para um visto, ela precisa mostrar que ela tem uma maturidade financeira boa no Brasil, o que não quer dizer que ela vai valer R$1 milhão, R$1 bilhão, isso não quer dizer isso. É simplesmente porque o mercado quer que a empresa vá e cresça. A gente não quer que empresas voltem para cá. Então, a gente toma muito cuidado nesse estabelecimento, nesse contato com a empresa, desde o primeiro momento, para a hora que ela falar, agora é o momento de eu ir, ela já está muito bem estabelecida. Então, acho que ambos estão fazendo um papel muito importante disso, né, de fortalecer elas primeiro para depois dar esse passo internacional. Porém, estamos aqui também para ajudar nesse processo. Eu só comentar que, no caso de Dubai, não tem um mínimo para se investir. No caso, assim, para conseguir uma espécie de green card ou visto de cidadão emirático, é praticamente impossível.
Isso é uma coisa realmente que eles são muito cuidadosos, e mesmo indianos, por exemplo, que investem bilhões no país há décadas, não conseguem por uma decisão estratégica do país. Mas, como investidor, eu estou, por exemplo, em contato com a segunda maior construtora lá em Dubai, e eles estão justamente querendo atrair brasileiros, né? Os brasileiros estão investindo muito em real estate, por exemplo, em Portugal, ou em Miami, na Flórida, e por que não Dubai, né? Se lá você consegue comprar propriedades, tanto para eventualmente morar no futuro ou investir, a partir do que seria R$300 mil, R$400 mil aqui, você já consegue ter acesso a oportunidades de investimento muito interessantes. Como é muito fácil de se abrir empresa, então não existe esse mínimo para as empresas irem para lá. Visto de viagem, por exemplo, esse ano, um trabalho muito legal que a embaixadora dos Emirados conseguiu fazer junto com o Congresso, com o Executivo, não precisa mais de visto, brasileiros irem para lá. É assim que chega, visa on arrival, tanto dos Emiráticos para cá, quanto do Brasil para lá. A gente está em vias de conseguir a aprovação de um acordo também para evitar a bitributação, que também vai facilitar ainda mais o fluxo de investimentos entre os dois países. No caso das fintechs, especificamente, aí pegando um pouco do gancho da segunda pergunta, o que a gente sugere, aí, concordando com os meus colegas, assim, às vezes as empresas tentam explorar um nicho olhando para o país ou para um segmento dentro do Brasil, esquecem que não faz mais tanto sentido, apesar de ter um ordenamento jurídico, uma regulação brasileira, você já tem que, desde o começo, pensar em conceber o seu projeto, o seu modelo de negócios, olhando para fora, né? Eu diria até mais, que não é nem a questão da expansão, é realmente, desde o começo mesmo, o DNA do projeto, já considerar os mercados e as realidades locais. E se as empresas, os empresários fizerem essa lição de casa muito bem feita, pode realmente ser 3 pessoas numa startup com poucos recursos e ela ser muito bem sucedida na internacionalização, porque ela fez o dever de casa, né? Eu vejo, às vezes, de repente, startups que lidam com Big Data, com Data Science, etc., mas na hora de escolher um mercado, que é uma coisa super importante, envolve recursos, não processou a massa de dados que estão disponíveis em relação a retorno, a investimentos, etc. No caso de Dubai, a gente tem 2 plataformas principais para as fintechs. Uma é o Fintech Hive da Dubai International Financial Center. Eles fazem diversos programas e oferecem essas plataformas para empresas terem acesso aos 1.800 instituições financeiras que estão presentes lá nessa zona franca específica. No ano passado, foram 11 startups que conseguiram receber $10 milhões em investimento, fizeram um pitch para 300 investidores. E a Dubai Chamber tem o nosso Startup Hub também, que oferece diversos programas para conseguir colocar startups estrangeiras, principalmente. Pensem que a gente está falando de um mercado que não tem quase mercado doméstico ou empreendedores locais, né? Então, eles são muito abertos e ávidos. Eu estou em contato com o 3º maior banco lá em Dubai, querendo fintechs brasileiras. Ele só não sabe quem. A gente precisa colocar elas em contato e por meio desses programas para que, eventualmente, esses negócios sejam feitos. O que eu acho interessante na pergunta da pessoa ali é com relação a qual o tamanho das fintechs para começar a entrar na Suíça. A gente vê que muitas vezes não é nenhuma questão do tamanho, se a fintech está no estágio inicial ou não. O próprio modelo, o business model dele não é permitido no Brasil. Então, a gente lida com muitas empresas que aparecem lá no consulado e que elas falam assim, eu tenho uma ideia excelente, eu tenho esse business model que no Brasil não é permitido. E não é permitido porque eles estão fazendo alguma coisa fora da lei ou porque estão fazendo alguma coisa errada, mas porque a legislação brasileira ainda não chegou, não abarca isso. Então, tudo que hoje em dia é relacionado, por exemplo, à tokenização, é muito complicado você fazer aqui no Brasil. Então, as empresas estão indo para a Suíça. Todo dia aparece alguém tokenizando tudo. Vai imaginar tudo que está sendo tokenizado. Agricultura, real estate, tudo. Teve uma empresa de insurtech que foi para a Suíça que ela falou, Bruno, eu não consigo abrir no Brasil minha empresa. Porque eles fazem seguros através de blockchain. Ou seja, a legislação brasileira não chegou nesse estágio. Já na Suíça, você já tem todo um arcabouço que protege o empresário, ou seja, dá uma margem de segurança para isso. A gente tem uma regulação de sandbox, né,
que você pode testar até 1 milhão de francos. 1 milhão, franco e o dólar é a mesma coisa hoje em dia, né? Então, até 1 milhão de dólares você consegue, em depósitos, você não precisa ter licença, não precisa ter regulação, nada, zero. Ou seja, você pode começar a empresa. E, a partir de janeiro do ano que vem, vai ter uma Fintech License, que te dá direito até 100 milhões de francos em depósitos, para você, que seria uma licença bancária light. Né? Licenças bancárias são difíceis de obter em todos os lugares do mundo, a Suíça resolveu facilitar isso, então você vai poder ser um banco suíço com a égide da Fintech, né? A partir dessa licença de Fintech, a partir de janeiro do ano que vem. Então, essa questão de levar as empresas para fora depende do estágio, mas depende também do modelo de negócios. Né? Bacana. Pessoal, a gente já está chegando no final do painel. Só para fechar, de fato, eu queria aí de vocês um one-minute pitch para poder dizer quais são os principais eventos, se tem alguma associação de classe, associação fintech do país de vocês, no qual as pessoas possam recorrer e procurar. Enfim, umas considerações finais para a gente poder encerrar. Então, Alexandre, começando de você aí. Sim. Então, o cluster mais conhecido na França se chama Finance Innovations. Não é um cluster dedicado à fintech, mas ao setor de finanças, de seguro e todo o setor bancário. São mais de 500 players multinacionais, os grandes bancos franceses, europeus e os estrangeiros que estão em Paris, startups, pequenas e médias empresas, institutos de pesquisa, universidades. Então, é um cluster que está crescendo muito nos últimos anos. Eles organizam também um evento que se chama Paris Fintech Forum, que está no dia 29 e 30 de janeiro. São 240 CEOs do setor financeiro e a gente seleciona 150 fintech para poder participar. E eu queria também mencionar o fundo de investimento. A França está recebendo mais e mais investimento para startup. Segundo os estudos, a gente ultrapassou a Inglaterra em número de round feito, mas em valor ainda a gente está muito atrasado em comparação à Inglaterra, onde são tickets maior. Então, mas as coisas estão se estruturando na França e eu quero mencionar o fundo de investimento do Xavier Niel, que é um investidor francês que abriu esse Station F, o maior campus de startup do mundo, que abriu a Escola 42, que é uma escola de coding, de programação sem professor, que ele abriu agora no Vale do Silício. Ele tem um fundo de investimento também, onde ele recebe a startup no Station F. Ele está buscando investir esse ticket em média de 80 a 100 milhões de euros. Obrigado. Bacana, legal. E qualquer dúvida, qualquer pergunta, a gente funciona como um questionário sem compromisso, sem custo, para poder estudar a França. E a gente vai trazer informação para você, para poder estudar e escolher depois a França, a Inglaterra, a Suíça ou esses países. Obrigado. Bacana, ótimo. Benedict, por favor. Sim. Bom, em Singapura, em termos de eventos, temos o Singapore Fintech Festival, que acontece todos os anos em mês de novembro. Na verdade, esse ano já está acontecendo agora em Singapura. É um dos maiores eventos de fintech do mundo. Por exemplo, agora temos 30 mil participantes dos 110 países em Singapura agora para esse festival esta semana. E para encerrar, eu acho que todos os tipos de empresas sejam bem-vindos para Singapura, desde o início até empresas maduradas, por exemplo, e estamos fazendo parcerias não só entre empresas, mas entre venture capitals, private equities também, e estamos fazendo parcerias entre accelerators também com todos outros países, especialmente os hubs principais, os startups do mundo, para que possamos criar essa rede de pontos de inovação, para que possamos compartilhar recursos, compartilhar oportunidades e compartilhar finanças também. E todo mundo está convidado para visitar Singapura para ser parte dessa rede. Obrigado. Beleza. Vale citar também que foi anunciado, inclusive, no Singapore Festival hoje, mais cedo, que agora eles estão criando também um fundo de 5 bilhões de dólares para investir em empresas de private equity e venture capital que queiram sediar lá. Então, o próprio governo, na verdade, o MAS, que é o fundo
que é o Banco Central deles, que também tem esse papel de fomentar investimento, ele também tem esses 5 bilhões aí para colocar dentro de fundos para atraí-los aí para lá. Então, acho que também é um atrativo interessante. Bruno, por favor. Eu queria convidar vocês para entrar no nosso site. A gente desenvolveu uma série de materiais informativos, né? Que, por exemplo, a gente fez um Fintech Legal Guide para empresas brasileiras, está em português, explicadinho tudo direitinho, como é que faz para ir para a Suíça, como é que faz para fazer um ICO na Suíça e o que é que a empresa precisa fazer. De todo modo, a gente fica no consulado aqui na Avenida Paulista, estou à disposição para quem tiver dúvida, a gente acaba sempre encaminhando as empresas e a gente dá assistência nesse momento inicial de entrada da empresa na Suíça. Bom, no caso de Dubai, são, como eu falei, 2 plataformas principais, o Fintech Hive do DIFC, que é essa plataforma do cluster financeiro de Dubai, com diversos programas voltados especificamente para fintechs, inclusive um fundo de 100 milhões de dólares que foi lançado agora no ano passado, e a própria Dubai Chamber tem o nosso Startup Hub com diversos programas. No nosso site, vocês conseguem também ter acesso. Tem alguns bids que foram abertos e vão se encerrar agora dia 9, dia 10 de dezembro. Então, as empresas podem inscrever seus projetos para serem eventualmente selecionadas para participar lá em Dubai. Em termos de eventos, a própria Dubai Chamber organiza o Global Islamic Economy Summit, que é um fórum voltado para a economia islâmica, como eu estava comentando, e o setor financeiro tem uma presença fundamental. Aconteceu agora em outubro, deve acontecer no ano que vem também. A gente vai ter o Future Blockchain Summit em maio, e um mês antes o Annual Investment Meeting também em Dubai, que é o maior evento de investimentos. Eles estão fazendo agora uma área só para startups, onde elas vão poder expor os seus cases e fazer B2B com investidores. Tem um Fintech Summit também acontecendo em outubro do ano que vem, perto da GITEX, que é a maior feira de tecnologia ali do Oriente Médio. Então, Dubai acabou-se, como eu falei, um hub de todos aqueles setores, assim como São Paulo, quase todo dia tem um evento gigantesco de negócios onde pessoas do mundo inteiro vão para lá. Então, é até difícil a gente se atualizar de tudo que tem acontecido, mas nosso escritório aqui fica na Paulista, a gente está à disposição para ir atualizando vocês. Ótimo. Sofia? Bom, do UK, a gente tem a Innovate Finance, que é uma agência independente que regulamenta parte do setor de fintech no UK, e, inclusive, são os responsáveis pelo Innovate Finance Global Summit, que vai acontecer em abril. Final de maio, comecinho de abril, perdão, final de abril, comecinho de maio. A gente vai levar uma missão para lá de fintechs, então ainda estamos no começo montando esse programa. Então, fiquem muito à vontade de falar com o nosso time. Estou com cartões aqui para distribuir para quem precisar. Que é interessante, é um momento muito legal, é durante a Fintech Week de Londres, que acontece justamente uma série de eventos simultâneos na área de fintech. Então, é uma chance para as empresas desde engajarem até terem uma agenda junto com o nosso time para entender como que é o UK Environment for Business e também trocar experiências com outras fintechs também. Então, posso dar mais informações para vocês, nosso time está aqui para ajudar nisso. A gente tem também a London Tech Week, que é mais abrangente, é um setor relacionado mais com todo tipo de tecnologia, mas que tem também algumas agendas de fintech. Também posso dar informações maiores sobre isso, a hora que a data estiver fechada, acontece geralmente em junho, todos os anos, e a gente também leva uma missão empresarial para lá. Então, novamente, agradecer a oportunidade, foi um prazer compartilhar esse painel com vocês aqui, dizer que o UK está à disposição, está aberto a negócios, e nosso time está aqui para ajudá-los no que precisar. Obrigada. Beleza. E eu encerro agradecendo aqui ao Marcos, à BFintech pelo convite e a vocês também por estarem prestigiando aí o painel. Ok, obrigado. Até mais.